Olá, alunos do sexto ano, bom dia, tudo bem? Sou o professor Mauro Farias, hoje eu estou aqui para moderar a aula da professora Elaine, a aula falando sobre reportagem, e eu estarei aqui no chat aguardando a participação dos professores e alunos para enriquecer a nossa aula. Vamos então falar sobre habilidades da aula. Olha lá, objetivos da aula primeiro, né? Utilizar estratégias de leitura, reconhecer as características do gênero reportagem, rever o uso do discurso direto no texto jornalístico. Tem mais alguma coisa, Pro? Não, só isso. Então, professora Elaine, com vocês. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reportagem, aprofundando o nosso conhecimento. As aulas dessa semana não são do Aprender Sempre, ou melhor, o material não é do Aprender Sempre. Nós já encerramos o conteúdo de lá, então a gente pegou algumas habilidades, né, para retomar e aprofundar algumas coisas. Então, hoje será a reportagem, tá bom? Vamos lá, então, iniciando, né, com a nossa perguntinha aí de reflexão. Neste bimestre, estudamos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico. A partir do que vimos e de seus conhecimentos de mundo, responda. Qual a função social dos textos jornalísticos? Ou seja, no nosso dia a dia, qual a importância deles? Ok? 2 minutinhos para vocês responderem. De volta com a participação dos professores e alunos. As respostas estão vindo aqui, ó. A função social, informar o leitor do aluno David. O aluno Cauã dizendo informações. O aluno Victor dizendo trazer todas as informações. Tiago dizendo de transmitir assuntos. Pedro Henrique, informar o leitor. Né? Deixa eu ver mais aqui. O aluno José Vinícius dizendo informar o leitor. Natália Maria, informar sobre as coisas. Aluna Lívia, para saber o que está acontecendo no mundo. Muito então, está bem. trazendo essas ideias de função social, né, do texto jornalístico. Tem outra Lívia aqui que ela colocou, informar e atualizar as pessoas. Muito bem, então nós vimos que a função do texto jornalístico é esta, né? Nos informar de forma objetiva, né? Sem trazer aí a opinião, embora nós observamos que sempre vai ter alguma coisa ali, mesmo que seja oculto, né? O jornal, o jornalista em si, ele vai trazer um pouco da visão dele sobre este assunto. Mas, de modo geral, ele tem que ser objetivo, ok? Professores, eu vou abrir um parênteses aqui. Eles mudaram um pouquinho aí o estilo dos slides, então as habilidades aparecerão no final agora, tá? Para a gente poupar aí mais tempo da aula. De qualquer forma, eu vou pedir para eles colocarem na tela, aí vocês podem dar um print, tá bom? Põe aí na tela, Gui, por favor.
Aí a habilidade EF06LP02, para vocês printarem. Isso. Obrigada, Gui. Ok? Tá bom? Aí vocês podem acessar o repositório, embora a gente esteja com um probleminha lá, mas eles estão solucionando e tem todas as informações no repositório, ok? Então, continuando, vamos lá. Temos aí, conectando informações. Então, nossa primeira atividade. A partir do que já vimos sobre os textos jornalísticos, leia os enunciados abaixo e responda às questões. Mauro, você pode ler, por favor? Claro, claro que sim. Vamos lá. Serpente da Ilha do Fogo, Nego d'Água, Duendes e Lobisomens, as lendas do velho Chico. As histórias continuam sendo contadas de muitas outras formas. É um texto da Daniel Lamir, de 12 de junho de 2020. Vamos lá, prosseguindo. Vamos lá, então. Depois eu vou voltar, tá, no textinho para vocês responderem. Temos aí duas perguntinhas. Qual o nome damos ao enunciado em maior destaque? Então, nós vimos, né, que as reportagens, as entrevistas, as notícias, elas têm lá um enunciado de destaque. Que nome que nós damos a esse enunciado? Vocês vão colocar aí na primeira, tá? E qual a função dele? Então, temos esse enunciado de destaque, ele tem um nome, ele tem uma função específica aí dentro do texto jornalístico. Eu acabei dando uma resposta aí já para vocês, tá? Então, vocês vão colocar. E na B? Abaixo da manchete, temos um outro texto. Como ele é nomeado? Qual a função em relação à manchete? Ou melhor, com relação à manchete. Vocês observarem aí, vocês já têm a resposta da A, ok? Sim. 1 minutinho e meio para vocês responderem. Deem um print aqui nas perguntas, que eu vou voltar no texto para ficar melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá, 1 minutinho e meio. De volta aí com a participação dos aluninhos, né, dos professores colocando as respostas deles para a gente. O aluno Felipe Alves disse passar informações ao leitor, mas não falou o nome do título, né? E aí outro colocou aqui título, o aluno Enzo colocou título ou manchete, né? Deixa eu ver aqui, aluno Adriano diz informações, mas não disse o nome do título. Deixa eu pegar mais aqui. A aluna Lavínia disse informar melhor o leitor. É a função, mas não falou que é a manchete. A aluna Larissa disse manchete. Lucas, manchete. Então, aí eles começaram a responder manchete ou título. A aluna Kaique disse o título da manchete. Quer dizer, na verdade, manchete e título são a mesma coisa, né? E aí vamos ver a função. Aqui, ó. A aluna Manuela disse manchete, chamar a atenção do leitor. Muito bem. Aí eu acho que a resposta está bem legal. Então, tá ótimo. A Tawane colocou aqui, ela respondeu a B também. Colocou como subtítulo. Então, vamos aprofundar aí a resposta de vocês. Podem pôr na tela para eles, por favor. Então, temos aí a primeira. O enunciado em maior destaque é a manchete. Ela tem a função de indicar qual o assunto central da notícia, reportagem, entrevista. E, claro, como vocês colocaram, chamar a atenção do leitor, né, para a leitura completa deste texto. A manchete, ela pode afundar o seu texto, né, Mauro? Sim, sim. Ela pode afastar o leitor, né? Isso, né? Ou chamar o leitor, né, para a leitura completa. Por isso que é tão importante, né,
a manchete aí produzir. Quando a gente pede para vocês fazerem a produção de alguma manchete, subtítulo, né, não fazer aquela coisa óbvia, que é chato, né, Mauro? A gente vê aquela coisa óbvia, não chama a atenção. Exatamente. Criatividade na hora de fazer a manchete, porque a ideia é criar curiosidade, né? Isso. E a B, vamos lá então. O segundo escrito é a linha fina, ou subtítulo, como vocês colocaram, mas aí dentro do texto jornalístico a gente nomeia como linha fina. Ela tem a função de acrescentar informações que constam na manchete, aumentando o desejo do leitor em ler o texto por completo. Vou até voltar lá na manchete para vocês verem. Ó. Serpente da Ilha do Fogo, Nego d'Água, Duendes e Lobisomens, as lendas do velho Chico. Então, pode ser que tenha alguém que faça a leitura aí desse texto e não saiba o que é o velho Chico, né? Se é um lugar, se é uma pessoa, e aí o texto vai trazer estas informações para vocês. Aí temos na linha fina. As histórias continuam sendo contadas de muitas outras formas. Olha que interessante. Que formas são estas? Então, não ficou claro quais são estas formas. Então, o leitor necessita fazer a leitura completa do texto e descobrir quais são as outras formas de se contar as histórias que estão aí na manchete. Ok, Mauro? É isso aí, é um cuidado que tem, né, de chamar a atenção do leitor, mas sem dar o spoiler total, né, sem passar a história de forma completa. É só ativar a curiosidade. Então vai contando aos poucos, né? Vai fazendo um resumo, vai contando aos poucos. Aí o leitor se interessa e tem que partir para o corpo do texto. Muito bem. Aí nós vamos fazer aí a leitura quase que completa da reportagem. Tá? O professor Mauro vai fazer a leitura para a gente. Aí, atente-se à leitura do texto para a gente responder as próximas questões. Vamos lá, Mauro? Muito bem. Vamos lá, então, à leitura. São quase 3.000 quilômetros do principal curso d'água que corta o semiárido brasileiro. Historicamente, o Rio São Francisco está no fluxo da sobrevivência e até do amor da população que vive em seu entorno. Poesias, músicas, esculturas, contos e lendas são algumas das formas de se expressar a afetividade com o velho Chico. Antes da chegada dos colonizadores, o curso de água, que nasce em Minas Gerais e deságua no oceano, entre Alagoas e Sergipe, era chamado como o Pará, ressaltando as dimensões de um rio que parece um mar, na língua tupi-guarani. O batismo com o nome do santo católico foi dado por Américo Vespúcio em 4 de outubro de 1501, dia de São Francisco. Isso, antes do Pro continuar aí a leitura, observe como esse texto a gente tem tanta informação. Informação de geografia, informação de história, sobre o folclore que nós tratamos na aula passada. Então, olha quanto conteúdo a gente consegue aí observar dentro desse trechinho, tá? Vamos lá, continuando. Vamos lá, Mauro. Continuando. Entre as populações que acompanham esse caminho de água doce exclusivamente brasileiro, muitas histórias foram e continuam sendo contadas. A pescadora Maria Alice Borges mora em Juazeiro, no sertão baiano, e guarda a memória da época em que a bisavó dela contava histórias no terreiro da casa, juntando familiares e vizinhos. As histórias que mais saíam era Nego d'Água e Mãe d'Água. Tinha um tio da gente também que contava histórias. Nossa, era um tempo muito gostoso quando eles sentavam todos para contar as histórias. Com isso, o dia amanhecia e a gente dormia ali na porta. Quando era de manhã, o que restava era só a gente retirar as esteirinhas e botar dentro de casa e viver as coisas do dia e esperar de novo anoitecer para mais uma vez a gente dormir fora e tudo acontecer de novo. Recorda? Muito bem. Olha que interessante. A reportagem ela tem que ser um texto objetivo, como nós já comentamos, né? Mas olha como o depoimento da pescadora, né, traz essa sensibilidade para a gente. Traz essa questão narrativa, né? Isso. E aí envolve a gente como se fosse uma história. Né? É muito interessante. Então aí teve uma alteraçãozinha. A gente pode dizer que um detalhezinho no gênero, né? Detalhezinho. E é aquela coisa, né, professora? O gênero ele nunca é estanque, né? Isso. Ele nunca é estanque. A gente ensina características dos gêneros, mas invariavelmente os gêneros vão se conectar, eles vão se misturar, eles vão fazer essa fusão aí. Isso, muito legal. Então vamos lá para as perguntas. Deem um print na tela também, porque eu vou voltar lá no texto para vocês, tá bom? Então a primeira. Após a leitura completa do texto, podemos classificá-lo como uma notícia, uma reportagem, uma entrevista. Então, vou escolher apenas uma das três e eu quero que vocês justifiquem. Como é que vocês identificaram? Eu acho que é uma notícia por conta disso e disso. Reportagem e por aí vai, tá bom? E depois, no terceiro e no quarto parágrafos,
Temos o uso das aspas. Elas foram utilizadas com a mesma intenção? Justifique. Lembre-se que nós vimos lá nos textos jornalísticos os usos das aspas, né? Então, tentem retomar aí. De modo geral, bem rápido aqui, simples. Então, nós podemos utilizar as aspas para marcar fala, para marcar expressões, para dar um destaque no título. Então, nós estamos vendo o texto jornalístico. Então, dentro do texto jornalístico, nós vimos que qual é a função das aspas, tá bom? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês. Se eu perceber que foi pouco tempo, eu volto e dou mais um pouquinho, tá bom? De tempo para vocês. Vamos lá, então, 2 minutos para eles. De volta aqui, então, professora Elaine, os alunos estão mandando as respostas e eu vou fazer a leitura aqui, ó, do aluno Cauã, que mandou notícia. Vou pegando as respostas deles para a gente debater, né? O aluno Heitor, dizendo entrevista, né? Tem uma resposta da professora Neuza. Você quer ler a resposta da professora Neuza? Sim, muito boa, Pro Neuza. Já vou agradecer desde já. Ó, a reportagem é impessoal, mas as falas que ajudam a tornar o texto mais verídico. É feito por pessoas de fora e, por isso, é pessoal. Muito bom. Muito bom. Que a questão do... acaba reforçando, né, o que a gente quer comentar no texto. Sim. E como ela mesma disse, a veracidade das informações. Olha, alguém que vive naquela região, né, tem experiências, ela passou a infância ali, está nesse local até hoje, então traz essa questão verídica. O repórter ele acaba fazendo essa... É uma forma, né? É um viés que ele usa para trazer um pouco de
pessoalidade para o texto, né? Porque ele não pode trazer opinião, porque não é um texto de opinião. Mas quando ele cria, por exemplo, uma série de falas que ele traz para dentro do texto, falas de pessoas que participam do evento, de pessoas que conhecem sobre o assunto, ele acaba trazendo também opinião para dentro do texto dessa forma sutil. Você vê como os gêneros, eles se falam, se conversam, né? Eu achei muito legal. A aluna Júlia diz o seguinte: reportagem, porque o texto traz várias informações. Legal. A aluna da Pro Elizabeth que fala que as aspas é para marcar as falas, né? Não sei se era só para marcar as falas. A aluna Mariana, mas esse é um dos sentidos da aspa, né? A aluna Mariana diz o seguinte: podemos classificá-la como uma notícia. Não, nesse caso não, porque a gente tem muitas informações, aí é uma informação muito mais apurada, né? Não é um fato só que está sendo explicitado. O aluno Eric diz notícia também, então eles estavam eles às vezes confundem um pouquinho da notícia com reportagem, o que é natural, tá? Então a gente vai, com o tempo, vocês têm que ir exercitando essa questão da diferenciação. E por isso a importância da leitura, Por isso a importância da leitura, exatamente. Tá. Então, como o Promauro disse, podem pôr aí na tela para eles, por favor, aí eu vou comentando. Então, nós temos uma reportagem. Por que não é notícia? A notícia ela é bem mais rápida, bem mais objetiva. Eu vou dar a informação, vamos dizer assim, fresquinha, né? Sim, bem é o rápida fato mesmo. explícito, né? Isso, perfeito, o fato explícito. A reportagem ela vem aprofundando, né? Pode ser um tema geral, saúde, educação, ou até mesmo uma notícia, né? Então, ela vai buscar mais informações sobre essa notícia. Então, entrevistas, depoimentos. Então, ela acrescenta informações à notícia, tá? E com certeza o texto vai ser bem maior aí, tá bom? Então, nós temos uma reportagem. Não é entrevista, porque nós vimos, né? A entrevista sempre tem o entrevistado e o entrevistador, e aquela sequência de perguntas e respostas, e o parágrafo inicial que já dá a informação sobre o que será, quem é esse entrevistado, o que eu vou perguntar para ele, já para eu ter uma prévia. Então, nós temos uma reportagem aqui, ok? Então, pode pôr na tela para isso, por favor. Reportagem e a justificativa, né? Uma sugestão de resposta para vocês. O texto lido aprofunda, a partir de dados históricos e entrevistas, a importância das lendas na região do Rio São Francisco, ok? Aí temos a próxima, né? No terceiro e no quarto parágrafo, temos o uso das aspas. Eles foram utilizados com a mesma intenção? Justifique. Então, não, né? No primeiro trecho, Caminho de Água Doce, as aspas são utilizadas para marcar uma expressão que se refere ao Rio São Francisco, como se fosse aí um apelido, né? Já o segundo uso indica o discurso direto, como vocês colocaram aí, tá? Ou seja, a fala do depoimento de Alice Borges é reproduzida como ela exatamente disse. Então, nós temos o discurso direto, né? Então, é como se ela estivesse falando, se fosse uma reportagem televisionada, né? É como se o repórter estivesse aqui falando com a Alice e ela estaria ali falando, né? Sim. E o indireto, que nós vamos ver depois, é o repórter reproduzindo, segundo Alice, né? Alice disse, tá bom? Então, pode deixar aí para eles na tela, por favor, para eles darem um print nas respostas. Tem alguma pergunta aí deles, Mauro? Alguma coisa? Não, então, os alunos acabaram com o decorrer da aula percebendo, né, essa diferença. E muitos alunos colocaram que sim, reportagem, porque traz muitas informações, né? E falando sobre a questão das aspas também, da importância das aspas marcar discurso, né? O discurso direto, como você colocou, e as informações, as expressões, né? Isso. Que são peculiares, né? Muito bem. Coloca aí na tela para eles, por favor, esse slide. Então, vou colocar aí para a gente comentar um pouquinho. Ó. Entre as populações que acompanham esse caminho de água doce, então, temos aí as aspas. Observe que não é o depoimento da Alice, né? Não é ninguém falando, é só para marcar aí o que é esse caminho das águas. Então, está se referindo ao Rio São Francisco. Então, estou destacando uma expressão no texto. Aí embaixo, sim, nós já temos a fala da Alice e temos lá o verbinho, né, que diz recorde. Então, uma recordação da Alice é algo que ela nos retratou, que ela contou. Então, sim, aí nesse segundo trecho, nós temos as aspas marcando a fala da
Alice. Lembrando que nos textos jornalísticos eu não vou utilizar o travessão, né? Porque não é um texto narrativo. Narrativo no sentido de romance, fábulas, Exatamente. né? Então, é um gênero diálogo ali, né? Isso, é um gênero distinto. Então, nós vamos utilizar as aspas. Muito legal. Ok? Muito bom. Então, vamos lá. A Prof. Fran, que é Fran, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errando, tá? Diz o seguinte, explica o discurso direto para eles. Eu acho que ela falou um pouco antes da gente já ter explicado. Então, o discurso direto seria a própria fala da pessoa, não reproduzida pelo repórter, tá? Então, numa próxima aula a gente pode até retomar mais se ainda surgir dúvidas. Muito bem. Vamos lá, então, na aula de hoje, que nós vimos a importância das manchetes e da linha fina, lemos e analisamos uma reportagem, revimos o uso das aspas, ok? Muito obrigada a todos, pais, alunos, professores, produção, Mauro. Obrigado, é um prazer ter aula aqui com o pessoalzinho do 6º ano. Acho que foi bem legal essa aula e espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.